Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura da carta mensal de novembro de 2020 da gestora Ocam Brasil. Carta mensal, novembro de 2020. Internacional. Em novembro, as eleições americanas trouxeram a vitória do candidato democrata Joe Biden por uma margem mais apertada que a esperada, e sem uma blue wave, embora o controle final do Senado ainda dependa de duas disputas na Geórgia. Um governo centrista nos Estados Unidos trouxe ânimo ao mercado, sobretudo devido à perspectiva de uma normalização das relações internacionais e com o menor risco de uma elevação de impostos. Ainda merece especial destaque no mês o avanço com relação às vacinas. As empresas Pfizer e Moderna divulgaram resultados sólidos na fase final das pesquisas, com taxa de efetividade superior a 90%, e indicaram que a vacinação deverá começar ainda esse ano. Desta forma, a perspectiva de uma campanha de vacinação mais rápida e efetiva do que o esperado aumenta o otimismo com relação ao desempenho da economia mundial em 2021. Brasil. No Brasil, as preocupações fiscais seguem em destaque. A ampliação de rede de assistência social continua muito provável, dado o ambiente de desemprego elevado e o aumento recente dos casos de Covid. O fim das eleições municipais na maior parte do país, com ampla vitória do centro do espectro político, abre espaço para essa discussão nas próximas semanas, embora as disputas para as presidências da Câmara e Senado ainda sejam um entrave para seu andamento. Ao mesmo tempo, o cenário inflacionário se alterou, com uma pressão relevante no último trimestre do ano. Essa elevação é influenciada por choques em alimentos, mas a existência de um componente mais estrutural no movimento é inegável, levando a nossa projeção de inflação para um patamar próximo à meta de 2021. Ademais, o forte desempenho da indústria e do consumo de bens tem gerado superaquecimento de setores específicos, o que também merece acompanhamento. Neste contexto, a discussão sobre a necessidade de normalização da taxa Selic, cujo atual patamar gera um estímulo extraordinariamente elevado, segundo o próprio Copom, deve continuar a ganhar força. Juros e câmbio. No cenário internacional, a combinação de um resultado favorável nas eleições americanas e a perspectiva de um cenário de vacinação mais célere e efetivo do que previamente esperado pelo mercado trouxe um movimento de compressão de risco expressivo nos principais ativos de risco. Acreditamos que um cenário de normalização das principais economias, somado à postura acomodatícia dos bancos centrais, continuará suportando os ativos ligados à inflação americana. Dessa forma, estamos mantendo a posição comprada em inflação implícita nos Estados Unidos em nosso livro internacional de juros. No Brasil, a definição da postura fiscal do governo continua sendo determinante para o termômetro de risco local. Nesse sentido, não vimos nenhum avanço concreto ao longo do mês. Aproveitamos o movimento de melhora dos ativos locais para aumentar a posição tomada em juros e comprada em inflação implícita. No livro de câmbio, o enfraquecimento do dólar contra a maior parte das moedas trouxe algum alívio para o real também. Diante desse quadro, optamos por manter posições menores compradas em dólar contra real. Bolsa. O Ibovespa subiu 15,9% no mês, na maior alta de 2020, e reduziu a queda no ano para 5,8%. Novembro foi marcado pelo desfecho das eleições americanas e uma maior clareza sobre o timing das vacinas de Covid-19. Essas notícias levaram a um movimento de aumento de risco global com um ótimo desempenho das ações de valor, refletido pelo índice de ações americano Dow Jones, que subiu 11,8%. Melhor desempenho desde 1987. Esses impactos foram sentidos na Bolsa Brasileira, com forte desempenho das ações de mineração, energia e bancos, em detrimento das ações de maior crescimento. Fizemos ao longo do mês uma gestão mais ativa em nossos fundos, de forma a minimizar os impactos dessa rotação, ao mesmo tempo que aumentamos a nossa exposição líquida. Acreditamos que o cenário global permanecerá favorável ao mercado acionário, mas estamos atentos aos desdobramentos políticos e fiscais internos.
E isso é tudo. Lembrando que o link para acessar o PDF dessa carta se encontra na descrição. Para ficar por dentro de todas as nossas postagens, nos siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima!